Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas. E como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E, turma, sempre que for possível, faça o print da tela e você vai passar essas informações printadas para o seu caderno e aí você vai continuar os seus estudos. Show de bola? Vamos começar? Bom, nós estamos numa série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, ok? Cuja temática principal são as funções inorgânicas. Turma, as substâncias químicas, elas são agrupadas em duas grandes categorias, as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Bom, as substâncias orgânicas, elas vão ser estudadas lá no terceiro ano do ensino médio e elas se referem às substâncias dos compostos que apresentam o elemento carbono, ok? Bom, os elementos que não vão apresentar carbono na sua estrutura já vão ser agrupadas no que nós chamamos de compostos inorgânicos. E esses compostos inorgânicos, substâncias inorgânicas, elas vão ser divididas em basicamente 4 categorias, a saber, ácidos, bases, sais e óxidos. Bom, nós já estudamos, e aí é só você recapitular os vídeos anteriores, nós já estudamos os compostos ou as funções relacionadas aos ácidos, e também os compostos relacionados às bases. Bom, um ácido é todo composto que apresentar como único cátion, ou seja, único elemento positivo, o hidrogênio. Já as bases são as substâncias que, quando dissolvidas em água, vão liberar como único ânion o grupo hidroxila. Show de bola? E nós já começamos a falar sobre os sais. E os sais vai ser a nossa temática, o objetivo da nossa aula de hoje. Ok? Na verdade, a continuação, parte 2. Então, hoje na nossa aula, nós vamos relembrar a definição dos sais e nós vamos apresentar alguns sais para vocês, os sais que aparecem com maior frequência no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e as suas aplicações. E ao final vamos resolver algumas questões. Show de bola, turma? Vamos começar? Então, a definição de sais. Acabei de falar sobre a definição de ácidos e a definição das bases. Agora nós vamos falar sobre os sais. O que são os sais? Bom, segundo Arrhenius, sal é toda substância que, em solução aquosa, vamos para aí. Turma, solução aquosa, aquosa quer dizer água. Então, uma solução onde o solvente é a água, ou seja, substância dissolvida em água. Bom, quando essa substância está dissolvida em água, ela vai sofrer uma dissociação, ou seja, uma separação, ok? Liberando pelo menos um cátion. Cátion, sabemos que são as partículas positivas. Então, pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do grupo OH-. Ânion são as partículas carregadas negativamente. Então, pelo menos um ânion diferente do OH-, do grupo hidroxila. Tá bom? Olha só, se o único cátion fosse o H+, então seria um ácido. Se o único ânion fosse o OH-, então seria uma base. Então, eu preciso de um cátion, pelo menos um cátion diferente do H+, e pelo menos um ânion diferente do grupo OH-, o grupo hidroxila. Então, como exemplo, eu trouxe aqui o nitrato de prata. Então, nitrato de prata no estado sólido, quando dissolvido em água,
esse sal ele vai quebrar, ele vai dissociar, ok? Liberando, ó, como cátion, o íon Ag+, o íon prata, e como ânion, o NO3-, que nós conhecemos como nitrato, ok? Mais um exemplo, Na2SO4, o sulfato de sódio. Essa substância, quando dissolvida em água, olha só os íons que vão ser formados. Vai ser formado o íon Na+, que é o íon sódio, e também o ânion, né, SO4, 2-, que é o grupo chamado sulfato. Então, nós temos aqui cátions diferentes do H+, e ânions diferentes do grupo hidroxila. Show de bola? Então, essa é a definição de sal. Bom, turma, nós vamos agora apresentar alguns sais e as suas aplicações. Show? E não poderíamos começar, né, sem falar do cloreto de sódio, o NaCl. Bom, quando se fala de sal, a gente lembra logo do sal de cozinha. E muitas vezes, ou muitos alunos, pensam que o único tipo de sal, o único sal que existe é o cloreto de sódio. Mas não. O sal, como foi explicado, é uma gama de substâncias, é um grupo de substâncias que vão apresentar uma característica que nós já definimos. Então, dentre essa gama de substâncias, uma delas é o cloreto de sódio, o NaCl, conhecido popularmente como sal de cozinha. Ele é obtido diretamente da evaporação da água do mar. A sua principal fonte, né, é a água do mar. Então, em estruturas chamadas de salinas, há um represamento dessa água do mar e, pela ação do sol, a água vai evaporar. A água evaporando vai sobrar vários sais, substâncias não vamos chamar de sais. Dentre esses sais, a maior parte vai ser cloreto de sódio. Então, a fonte primária do cloreto de sódio é a água do mar. Bom, para que serve o cloreto de sódio? Onde nós podemos aplicar? Conservação de carnes, a produção do soro fisiológico, a fabricação do soro caseiro e também a produção da soda cáustica. A soda cáustica é uma base, né? É o hidróxido de sódio. E para chegarmos a essa soda cáustica, uma das matérias-primas é o cloreto de sódio. Tudo bem? Vamos para um outro tipo de sal, o fluoreto de sódio, o NaF. O fluoreto de sódio ele é usado como anticárie, pois inibe a desmineralização dos dentes, tornando-os menos suscetíveis à cárie. Então, lá no creme dental, né, nós vamos ter, dentre as diversas substâncias que vão compor o creme dental, nós vamos ter o fluoreto de sódio. E aí, na verdade, o importante é a presença do íon fluoreto. A presença do íon fluoreto vai inibir, né, vai retardar a perda de massa dos dentes, né, que vamos chamar isso de cárie. Então, daí a sua importância, ele ser empregado nos cremes dentais. Show? Mais um tipo de sal, o nitrato de sódio. Muitos sais que têm aplicação para o nosso cotidiano, eles vão apresentar como metal, né? O metal presente será o sódio. Então, nós já vimos o cloreto de sódio, fluoreto de sódio, agora o nitrato de sódio, o NaNO3. Esse sal ele é conhecido como salitre do Chile, né? Porque a sua principal fonte, né, ou jazida, está presente nesse país, sendo muito utilizado na fabricação de fertilizantes, adubos. As plantas elas precisam basicamente de três minerais, de três substâncias: o nitrogênio, o fósforo e o potássio, certo? Se nós temos, então, os adubos, eles vão apresentar na sua composição essas três substâncias. Então, o nitrogênio
é uma fonte primária para as plantas, né? É um ingrediente essencial para as plantas. Então, daí a aplicação do nitrato de sódio. Também ele sofre uma transformação. Então, ele é transformado em nitrato de potássio, que vai ser o KNO3. E aí o nitrato de potássio ele vai ser usado na fabricação da pólvora negra, que é usada em armas e explosivos, certo? Porque é uma substância muito instável, então ela vai se decompor com facilidade. E para ser um explosivo, essa é uma das características primárias, que sofra uma degradação, né? Uma quebra com facilidade, gerando muitos gases. Ok? Então, o nitrato de potássio ele vai apresentar essa característica. Vamos seguir. Carbonato de sódio. Oh, mais um sal que apresenta como metal, né, o sódio. Então, o carbonato de sódio ele é conhecido como barrilha ou soda. E comumente é utilizado no tratamento de água de piscina, na fabricação de sabões, remédios, corantes e papéis. Diversas aplicações para essa substância. Mas a sua principal, turma, no entanto, é na fabricação do vidro. Então, a composição do vidro, né, para que a gente obtenha o vidro, que é um conjunto de silicatos de sódio e cálcio, a gente precisa ter como componente primário o carbonato de sódio. Trouxe até a equação para vocês. Ó. O carbonato de sódio reagindo com calcário mais areia. Então, isso vai produzir o vidro, que quimicamente é uma combinação de silicatos de sódio e de cálcio. Show de bola? Vamos seguir. Um outro sal muito comum no nosso dia a dia, o bicarbonato de sódio, o NaHCO3. Bom, o bicarbonato, seus usos mais comuns são os seguintes. Como antiácido estomacal. Turma, se você estiver com uma hiperacidez, né? Ou seja, você comeu um alimento muito gorduroso, então o que acontece? O nosso estômago vai ter que produzir mais suco gástrico, que na verdade é o ácido clorídrico, certo? Então o estômago vai produzir mais suco gástrico para começar a digestão desse alimento, ok? No entanto, esse excesso de ácido que foi produzido, ele vai reagir com o alimento, ok? Mas também vai interagir com as paredes do estômago, gerando aquela sensação de queimação, certo? Gerando um mal-estar, um desconforto. Bom, para combater isso, a gente recomenda o quê? O uso de um antiácido, que pode ser uma base, como hidróxido de magnésio, ou então um sal, que vai apresentar essa característica de gerar, no fim das contas, uma base fraca, mas uma base. Então, essa base que foi formada, ela vai reagir com esse excesso de ácido produzido, gerando a neutralização. Vamos relembrar, turma. A reação entre ácido e base, nós chamamos de reação de neutralização. Por quê? Porque um neutraliza a ação do outro. Ou seja, o ácido neutraliza a ação básica, assim como uma base vai neutralizar a acidez, né? A ação ácida da substância. Então, um dos usos do bicarbonato de sódio e aqueles comprimidos efervescentes, né? Aquela efervescência, nada mais é do que a decomposição do bicarbonato de sódio. Show? Também é utilizado como desodorante, extintor de incêndio e fermento químico, porque justamente devido à sua decomposição, há a formação de gases, né? A formação de gases. E aí o crescimento da massa do bolo, né, se deve ao fato da massa, né, segurar esses gases. Com isso, haverá a expansão da massa do bolo, da massa do pão. Tudo bem? Então, isso se deve à presença do bicarbonato de sódio.
Show? Bom, agora um sal que não vai apresentar o sódio na sua composição. É raridade. Carbonato de cálcio, CaCO3, ok? O carbonato de cálcio, turma, ele é encontrado em grande quantidade na natureza, constituindo o que nós chamamos de calcário e também o mármore, certo? Entre seus usos, podemos citar a fabricação do vidro, a fabricação do cimento. Então, o carbonato de cálcio ele vai entrar nessa composição. A participação nos cremes dentais como abrasivo, né, gerando o quê? Gerando aquele processo de fricção, que vai gerar o polimento dos dentes. E a produção de produtos que contribuem para a diminuição da acidez do solo. Eu trouxe aqui como figura, né, para ilustrar, nós chamamos de as estalactites, que são formações que nós vamos encontrar em cavernas, né? Os solos calcários, né, que vão apresentar o carbonato de cálcio. Então, a água vai infiltrar, né, e se encontrar esses espaços, vai haver esse acúmulo, gerando essas figuras, essas estruturas que são muito belas. Show? Sulfato de cálcio. Esse sal ele é encontrado na forma de sal anidro, ou seja, sem água, ou de sal hidratado, com a presença de água, sendo então conhecido como gipsita. Bom, o gesso, ele nada mais é do que o sulfato de cálcio, assim como o giz, aquele giz que é utilizado nos quadros negros, então ele é formado também do sulfato de cálcio. Mais um sal, o fosfato de cálcio. Bom, ele é encontrado na crosta terrestre, é um sal que constitui a matéria-prima utilizada na produção do elemento fósforo, né, para a extração, obtenção do fósforo. Quando tratado com ácido sulfúrico, produz fertilizantes fosfatados, porque eu falei que o fósforo é um outro elemento importante para as plantas. A farinha de osso contém fosfato de cálcio, obtido pela calcinação de ossos e de animais. Show de bola? Hipoclorito de sódio. Um dos usos mais frequentes é como um alvejante, né, como um branqueador, podendo estar presente nas águas sanitárias. Por ser um poderoso agente antisséptico, né, que elimina os micro-organismos, é usado para a limpeza de residências, hospitais. E também ele é responsável pelo tratamento da água das piscinas. Show? Sulfato de alumínio, uma outra substância utilizada no tratamento da água que vai gerar floculação da água. Com isso, os detritos, pequenos resíduos vão ser acumulados e vão ser extraídos conforme aqui a figura. Por fim, turma, vamos trabalhar uma questão com vocês. Ó. Faça as associações corretas. Então, nós temos aqui duas colunas, turma. Uma coluna onde nós temos os nomes de alguns sais, na verdade, formulações comerciais desses sais, ó, soro fisiológico, fertilizantes, componentes do vidro, fermento de pães e bolos, componentes de cremes dentais. E na segunda coluna, nós temos as fórmulas, né, as fórmulas iônicas dessas substâncias. O que a questão quer? A questão quer que a gente faça essa associação. Ou seja, o item A qual é a fórmula do soro fisiológico? E assim por diante. Então, como resolução, olha aqui, turma. O soro fisiológico, como foi explicado, é o NaCl. Então, nós vamos associar a letra A com o item 3. Fertilizantes. Então, eu vou precisar do elemento nitrogênio. Então, eu vou ter aqui nitrato de sódio, o NaNO3. Então, item B com o número 1. Componentes do vidro. Carbonato de sódio, né? A barrilha. Fermento de pães e bolos. Bicarbonato de sódio. Não tem como errar isso aí. E o componente dos cremes dentais, ou seja, eu vou precisar do elemento flúor na sua composição. E aí vai ser o item E com o número 4, o NaF. Ok, turma?
Então, sais são um conjunto de substâncias que vão liberar cátions diferentes do H+, e ânions diferentes do grupo OH-. Show de bola, turma? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.